Boa noite, boa noite. Eu agora acolho minha felicidade. Vamos chegando. Responda ao chamado com pés no chão e olhos no céu. É hora Boa noite, Will. de ir atrás. Esperar as pessoas entrarem, né? Vanderlei. Vanderlei, te mandei convite. Do esforço seu. Boa noite. Eu mandei o convite para você e para a Dilene, Vanderlei. Veja, eu não estou conseguindo aceitar vocês. Chegou? Vou tentar de novo. Ok. Eu convidei errado. Peraí. Oh, agora chegou. Agora Muito boa chegou. noite. Boa noite. A Di também, eu já convidei. Já mandei o convite. Por isso eu vou mandando aqui nos grupos. Instagram sempre nos atrasando aqui com esses convites. Tá travado a impressão minha ali? Eu tava mandando aqui. Ah, tá. Tranquilo. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui da frente, deixar de lado. Boa noite, lindona. Como é que você tá? Oi, muito bem, e você? É bem também, graças a Deus. Adi, chegou! Olá, tudo bom aí? Diminuir a janela. Boa noite, que sejam todos muito bem. Vanderlei, você tá com a internet. Tá ruim? É que eu tô mandando os... Tava girando. Eu tô mandando os aviões. Tipo, Bom, eu também tava mandando, acho que foi isso que tava. é, Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Seja muito bem-vinda, Sueli, Dan, Elizabeth, Celi, Sueli, minha mãe Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live do corpo, o caminho do sentir, que a gente vai conduzir junto com o Vanderlei. é isso aí. Já é um conhecido de muitos aqui, que já veio com a gente aqui na live, e já esteve aqui no espaço conosco. Já sou figurinha carimbada já. Já participou do curso da Radani, já tá ali, ó, tá Tamo junto. Vocês me ouvem bem? Sim, eu discuto bem. Beleza. Beleza. Muito bom. Bom, Vanderlei, rapidamente se apresenta para o pessoal que pode ser que não te conheça, né? Pode ser que não tenha tido esse prazer de estar com você. Então, fala rapidamente quem é o Vanderlei. Vanderlei Guerra, como identidade, é Vanderlei Guerra, né? Eu sempre brinco com isso. Mas como profissional, né, a gente está, né? Tá cortando a sua internet, não sei se é só para mim. Tá cortando?
Vai Tá. acompanhando aí. Se qualquer coisa eu mudo de roteador. Espera um Eu pouquinho. acho que você Porque precisa eu tô mudar, porque no. tá meio cortado e robótico. Tá, então vai falando aí que eu já vou mudar de roteador aqui, tá? Tá bom. Gi, você tá me ouvindo bem aí? Sim, tô ouvindo bem. Então, tá bom. Então, sejam todos muito bem-vindos, Tânia. Eu vi que entrou mais algumas outras pessoas, mas eu perdi. A gente vai falar hoje do corpo, o caminho do sentir, que eu tô trocando esse título porque na minha cabeça tá o caminho da cura, que é a minha aula que eu dei o ano passado. Então, eu tô tentando sim, fazer a associação do título sem trocar ele, mas o princípio é o mesmo, com técnicas diferentes e é a mesma abordagem, né? Vamos assim dizer. Eu joguei aqui pro roteador aqui perto, dá uma olhada se melhorou, Mi. Para mim melhorou. Melhorou? Pessoal, vocês vão falando se vocês estão escutando bem a gente, se tá o áudio bom, a visão boa. Tem um pessoal mandando solicitação para participar da live, mas não é para vocês entrarem em link nenhum, só assistam a gente, que senão fica Assim. aqui entrando solicitações juntas. Ah, o povo quer participar, ué. É todo mundo, aí não cabe aqui na tela, todo mundo junto. Vamos jogar, vamos abrir uma tela de Zoom daqui a pouco. Olha, fica uma dica, na próxima acho que vale a pena. Então, Vanderlei, se Então vamos apresenta lá. rapidamente para quem não te conhece, por favor. Então eu costumo brincar, né, que na verdade o Vanderlei Guerra, ele é o Vanderlei Guerra, né, ele não é outra pessoa como identidade, mas nós estamos, né, no movimento de, estou numa posição, né, então a minha posição hoje ele é de terapeuta integrativo, né, e também educador tântrico, e eu gosto de ressaltar essa questão para que as pessoas já não se espantem logo, né, Tantra. Não, vai falar de putaria. Não, gente, é só um educador tântrico. É um educador de lidar com o corpo, né? Coisa que a gente desaprende, né? Aproveitando já esse gancho, a gente vai desaprendendo a lidar com o corpo. Então, como a Michelle disse, a gente já é conhecido da casa, né? Já tivemos ali com workshop, as meninas já participaram de alguns eventos com a gente e nós estamos aqui para trazer um pouquinho do que é o nosso corpo, né? O que realmente é o nosso corpo. Então é um presente para vocês, para cada um de vocês que está aqui, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. E Mi, você falou um negócio interessante, né? Que a gente falou o caminho do sentir, mas quando a gente entra no caminho do sentir, a gente entra no caminho da cura. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, mas é que quando eu dei a aula no passado para falar do corpo como um caminho, eu coloquei esse título do caminho da cura. E aí, por vezes, eu fui escrever o título da sua live, é caminho do sentir, mas é o mesmo princípio, é o mesmo movimento, tudo vai levar a conexão, né, das nossas questões, enfim, que a gente vai conversando. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, esse sou eu. Esse é o Vanderlei. Eu sou a Michelle Gomes, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta integrativa e acupunturista aqui do Espaço Fluorescência. Estou também nesse caminho de autodescobrimento e ajudando as pessoas nesse desenvolvimento através do corpo. E a Gi, minha sócia, Olá, pessoal, tudo bom? E eu sou a Dilene, psicóloga. ela é assim, ela fala assim, tipo, acabou. Porque tem psicóloga, mas tem um monte de coisa aí no meio da psicologia, né? Então, sou psicóloga transpessoal, integrativa, né? E estou aqui junto com a Michelle Vanderlei para a gente estar falando aí dessa experiência maravilhosa que é o Reviva, que nós passamos no ano passado, e que eu tive também o privilégio de estar no workshop dele, na imersão de 3 dias, que foi sensacional, né? O quanto o nosso corpo fala, o quanto o nosso corpo nos remete a uma reflexão, a uma interiorização assim, muito grande. Então, o que o Vanderlei vai estar trazendo aqui é um pouquinho de
é dessa vivência, dessa experiência, desse trabalho maravilhoso que ele vem aí fazendo e transformando, ajudando a transformar o olhar, né, da gente para a gente mesmo, tá? É falar sobre nós. Que lindo, obrigado. Já fez propaganda já. Tá vendo? Mas é engraçado, né? Que Reich, né? Vai pontuar, já para a gente iniciar, né, nessa introdução. Reich, ele, para quem não conhece Reich, né, ele é um psicanalista que ele vem, né, ali discípulo de Freud, né? Até para Di isso é fantástico, né? Como psicóloga e um psicanalista fora de série, né? E ele vai trazer exatamente esse conceito, né, do corpo, do que realmente é o sentir do corpo, né? Como que o nosso corpo, ele guarda as emoções. Muitas das vezes a gente fala assim, eu resolvi, né? Eu resolvi aquele conflito, eu resolvi aquela questão, né? Mas o corpo já virou padrão, né? Já tem aquele padrão de comportamento, de resposta, né? Então, Reich, ele pegou essa sacada do corpo, quanto o corpo, ele guarda, é como se fosse um estádio, eu gosto de lidar o corpo assim, como se o nosso corpo fosse um estádio de futebol, e que ali ele vai guardando todas as emoções reprimidas que nós temos, seja ela de medo, seja ela de raiva, seja de tristeza, seja de desejo, né? Tudo ali vai ficando registrado, não desaparece, porque a maneira como se instala no corpo e a gente não coloca isso para fora, então o corpo ali ele marca. Acho que um cara, um cara tá falando. Um cara ali, acho que tá falando, seja todos bem-vindos, aí não tá dando para acompanhar porque todo mundo que tá entrando, mas um cara colocou ali, acho que tá com eco o meu microfone, é isso? Qualquer coisa eu vou tirar o fone, vou deixar. Microfone, acho que vai ficar melhor. Depois vocês me falam se melhora aí. O eco tá só para mim, tá só para um cara. O meu tá com um pouco de eco, mas eu acho que eu preferia com fone, mas veja vocês. O pessoal vai falando. Acho que melhorou pro pessoal. Vai falando aí, gente, se tiver ruim, que a gente vai adequando aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, tudo aquilo que eu guardo para mim, né, que eu não coloco para fora, eu não expresso, isso vai registrando, vai registrando. E chega uma hora, querido, desculpa, que o teu corpo vai cobrar. Cobra. E cobra, ele não é muito gentil quando ele cobra. Ele vem e às vezes avassala, né? Ele chega. Aí é onde a gente fala, do nada eu tava super bem, e do nada veio determinada coisa. Uma situação. E isso pode demorar anos, né? Isso pode demorar quando eu sempre falo o registro da idade, né? Então, assim, a gente vai acumulando questões, traumas, mágoas, enfim, no corpo, vai criando as couraças reichianas, a gente vai fazendo esse movimento. E aí, quando chega uma determinada idade, uns pode ser mais cedo, na juventude, outros pode ser um pouco na maturidade, mas uma hora a conta chega. Uma hora esse reter no corpo para se mostrar forte, para se mostrar, né, que está sabendo sustentar ali a situação, uma hora, como a Mi fala, a conta chega, o corpo vai reclamar, né? Ela é mais do que exemplo disso, porque ela é fisioterapeuta e o que ela convive muito com essa relação de dor, né? E o quanto os movimentos que ela pede dentro do Pilates mobiliza essas couraças e muitas vezes a pessoa tem catarse em pleno Pilates. Por quê? Porque estava retido questões ali que estava pedindo já para sair, gritando para sair.
E no Pilates não conseguiu resistir e segurar mais, é onde há a liberação, né? Essa semana mesmo aconteceu uma senhora que ela não quer mudar o padrão dela, ela quer ficar no papel de vítima, e aí o corpo dela respondeu com infarto. Uma senhora de 70 e Uau. poucos anos. E ela não quer sair desse papel. Então, para ela estar confortável estar nesse papel de dependência, porque ela teve uma fratura complicada, fez cirurgia, enfim, para ela estar nesse papel de dependência das filhas, porque agora elas estão dando atenção, estão 100% para ela, e ela não quer ir para voltar para a vida dela. Aí o que o corpo achou? Vamos dar um princípio de infarto. Quando ela começou a dar o primeiro passo, veio o infarto. Então, são coisas muito complicadas. A gente não olha. Olha só, a famosa, a famosa, Não dá pra te bengala da ouvir. velhice, né? Eu quero Não dá pra te utilizar ali algo para. Vanderlei fez assim, ó, uau, 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 É, e a não deu gente pra não te entendeu ouvir. nada. Eu não faço leitura labial. É a famosa bengala da velhice. Bengala da velhice. Aí o Will tá perguntando aqui o porquê do Peraí, falar vamos. do falar é Ô, tão gente, pera um importante. pouquinho. Gente, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou subir pro andar de cima, que lá é 5G. Vai conversando, vai rolando o pessoal que é rapidinho. É só o tempo de eu subir esse cara. Tá bom, vai lá. O Will tá perguntando por que do falar é tão importante. Não dá pra se resolver interiormente ou de forma silenciosa e pacífica? Dia, acho que você é a melhor pessoa para falar disso. Tá, deixa eu entender o que ele... Por que o falar é tão importante? Quando a gente fala, a gente expressa, tá? É o primeiro, nós agimos muito pela razão, pelo o campo do pensamento, tá? Então, uma das formas que é a psicanálise, né? Lá embaixo, quando Freud começou, o expressar, o liberar os sentimentos, as emoções, ele percebeu que isso aliviava, tá? Trazia um alívio às pessoas e muitos, através da razão e da emoção, passavam a ter uma compreensão melhor daquilo que estava acontecendo com ele. Porém, a gente foi percebendo ao longo do tempo, aí vem Reich, vem a bioenergética, que também, além do falar, a gente fazia registros no nosso corpo, tá? Como lá embaixo o Freud trabalhou o esterismo, né? Então, a expressão do corpo também, a importância de olhar para isso. O que o corpo está expressando? Então, o falar, o expressar através do corpo são coisas que vão se complementando. Então, num processo terapêutico, onde a pessoa leva mais pelo o profissional, ele é muito mais, vamos dizer assim, clássico, ou seja, tradicional, que ele trabalha muito na linha do ouvir e do falar, né? Ele também muitas vezes indica que essa pessoa busque terapias complementares. Para quê? Para ele poder também expressar através do corpo aquilo que está oculto. Tá? Então, o falar e o corpo são duas ferramentas importantes no processo terapêutico. Então, eu falo, autoconhecimento, quando você vai buscar ele, você tem várias ferramentas auxiliadoras para esse processo. Então, para umas pessoas, só falar cai 1000 fichas, é maravilhoso. Para outras pessoas, ela precisa de algo mais. Ela precisa mexer com algo mais profundo. A gente tem as técnicas de biodecodagem que vai buscar nos órgãos também questões que estão lá retidas há muitos e muitos anos, tá? Coisas que aconteceram lá na infância que a pessoa nem pensava e que ela estava reverberando na juventude, na maturidade, na adolescência, enfim.
em várias fases da vida dela, tá? Então, um primeiro processo de catarse é através do falar, tá? Outro processo é através do corpo, do sentir. Não necessariamente a pessoa funciona só por um caminho, porque às vezes a fase de vida dela vai acessar mais fácil de um lado do que do outro. Então aí Uhum. vai muito de percepções do terapeuta de entender isso também, de trazer para esses outros caminhos, de quem está coordenando a pessoa. E quando a pessoa vai tendo mais presença, mais autoconhecimento, vai começando a se direcionar. Tem algumas técnicas que fazem mais sentido, tem outras técnicas que hoje já não faz tanto sentido. Aí vai aprendendo, a gente vai É, aprendendo. dá uma olhada aí se melhorou agora, tá? Agora eu tô aqui no 5G, espero que esteja melhor. Por enquanto tá bem. Beleza. Aí só para complementar isso tudo aí que vocês estão falando, né? Então, se a gente analisar que o nosso corpo ele é um campo de registro de informação, né? E aí a gente separa que a gente passa vamos colocar uma escadinha ali de 3 degraus, né? Quando há o registro, quando há o bloqueio, quando há a situação de conflito, então o primeiro registro ele vai no mental, né? Que é o nosso pensamento. Então eu vivo uma situação e aí o meu mental ele registra, né? E aí tem um segundo degrau que é o degrau emocional, né? Que é como eu me sinto diante daquela situação, né? E aí tem o terceiro degrau, que é o degrau corporal, né? Qual é a sensação que me vem diante desse problema, né? Que eu estou enfrentando, que é onde realmente fica registrado. Por isso que a gente sempre busca qual que é a sensação, qual é o seu sentir, né? Que aí a gente entra exatamente no sentir. É como se, assim, vou dar um exemplo. Eu pego meu cachorrinho aqui, que eu gosto de usar esse exemplo, que é bem que as pessoas entendem muito claro. Eu pego meu cachorrinho aqui e saio para passear. Talvez eu acho que eu já até dei esse exemplo em alguma live com vocês, eu não me recordo, mas eu gosto de usar sempre esse exemplo. Eu pego meu cachorrinho e saio para passear com ele. De repente vem um carro e atropela o cachorrinho. E aí o cara não para socorrer, ele vai embora, ele deixa o cachorro ali agonizando, o cachorro morre, né? E aí na rua tem várias pessoas passando, né? Várias pessoas olhando. E aí se eu chegar e parar para perguntar para cada uma daquelas pessoas, a cena, ela é a mesma. Ela passa no mental da mesma maneira, né? Ela passa no emocional também quase da mesma maneira, só que quando a gente vai para o sentir, cada um sente a cena de maneira diferente. Um vai falar assim, nossa, coitado do Vanderlei, o cachorrinho dele morreu, né? O cara... um vai falar assim, porque o cara não parou para socorrer, eu tenho raiva desse cara. O outro vai falar assim, nossa, ainda bem, porque esse cachorro ficava latindo aqui na porta de todo mundo, enchendo o saco. Então percebe que a cena é a mesma, só que o sentir é diferente? E é aí que a gente precisa buscar esse sentir no corpo, né? Uhum. Aí a gente tem que ter esse autodiagnóstico, né, com a ajuda dessas ferramentas para poder entender isso, porque isso daí não vem segmentado bonitinho, né? Ele vem emaranhado de várias coisas. Porque quando a gente segmenta bonitinho, é mais fácil a gente compreender, mas a gente não sente segmentado. A gente sente bagunçado com várias outras coisas no conjunto. E aí é onde a Exatamente. gente precisa dissociar tudo isso para poder conseguir compreender. E aí Inclusive, tá no sentido de falar, né? Igual eu acho que foi o rapaz que colocou, eu vi que eu tava na Will. transição aqui, eu não vi quem Will. foi, o Will. Aí o Will colocou aqui o porquê do falar é tão importante, né? Quando eu falo, querendo ou não, eu estou expressando aquilo que está dentro de mim, né? Mas não necessariamente que só o falar vai resolver. Porque às vezes o falar está no mental. Então eu falo aquilo que está aqui na mente, mas não o que está realmente no corpo. Então por isso que a gente muitas das vezes tem que ir para o sentir
do corpo, porque eu até consigo colocar para fora, mas será que eu realmente estou no sentir? Ou será que eu estou só realmente no mental? Sim. E às vezes também, não sei por a percepção de vocês, mas eu também entendo o falar como eu associar que aquilo é verdadeiro, para eu trazer um nome para aquilo que eu estou sentindo que eu não sabia que eu estava que era. Então aí eu trago no falar para dar um nome para aquilo, para assumir Infelizmente, aquilo. a gente está numa sociedade que valoriza, né, a mente, o pensar, o falar, Sim, porque é um padrão médico. Eu falo e o terapeuta vai me dizer o que que eu tenho, qual é o meu diagnóstico, né? Então, as pessoas também estão nesse padrão de buscar, através da expressão do que elas sentem, ou que elas acham que sentem, né, uhum, o diagnóstico para aquilo que ela já está sentindo no corpo. No caso da ansiedade, uma crise de ansiedade, você vai expressar toda essa angústia no corpo, sim, né? Você vai ter uma catarse, e muitos têm uma catarse muito forte em crises de ansiedade. Então, ela chega para nós, terapeutas, expressando aquilo que ela falando daquilo que ela sentiu no corpo. E através disso, ela quer um diagnóstico para saber o que ela tem. E muitos, diante do diagnóstico, eles não voltam mais, porque aí eles vão buscar uma medicação. Exato. Então, nós para temos muito anestesiar. nós temos muito isso na nossa sociedade, infelizmente, que o que cura é o remédio, só o remédio, né? E o que cura é a nossa autopercepção, é nosso autoconhecimento. É isso que vai fazer a gente se compreender, se entender, para que a gente possa se curar. Sim. E a gente, como sociedade, a gente afeta um ao outro, né? Porque é uma Uhum. cascata. Então, não é porque eu estou nesse processo que eu não estou interferindo no meu meio, que seja dentro da minha casa, da empresa que eu trabalho, do nível de amigos. Então, a minha frequência em desequilíbrio gera uma cascata. E em tribos indígenas mais tradicionais, o pajé, ele chama o casal, por exemplo, quando está em discussão, e eles fazem o casal resolver os seus problemas até cessar falar e escutar diante de toda a tribo. E toda a tribo tem que auxiliar o casal, para que eles não possam se desregular. É que Então, interessante que você colocou, Mico, porque né, os indígenas fazem isso, os xamãs fazem isso, os xamânicos fazem isso. O Ho Oponopono faz isso, né? sim, A linha Ho Oponopono faz isso e o Vedanta faz isso. A filosofia Vedanta também vem muito com esse movimento de colocar, né, as pessoas para resolver os problemas junto com outros da tribo, às vezes mais velhos, que estão na condução, né, direcionando o trabalho, para que haja a expressão. E eles também trabalham com o corpo, principalmente os sim, xamãs, né? principalmente. Vanderlei, acho que essa pergunta do Onkar é mais para você. Qual ferramenta se usa para esse som de uma forma rápida e eficaz? O cara é terrível, né? Ele já quer dar a solução para todo mundo, né? Exatamente, que é a praticidade. Hum. Na verdade, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente pode utilizar. O Tantra nos traz essa filosofia de vida do Tantra que eu amo tanto, né? E que não é putaria. Realmente é sentir o corpo, é voltar pro corpo, né? Eu brinco que o Tantra é voltar para casa, né? Literalmente a gente assumir o nosso corpo, né? Sem medo, sem vergonha, olhando tanto para nossa luz como para as trevas também, né? Porque as pessoas querem só demonstrar a luz, né? Eu sou um ser de luz, eu sou um ser que brilha tal, e esquece, né, de olhar para a escuridão que há dentro de cada um de nós, né? E o Tantra nos traz isso, é por isso que a gente não julga dentro do Tantra, porque a gente sabe que todos nós temos os nossos monstrinhos escondidos dentro da gente. Imagina, Imagina. A gente não, a gente é só luz. só Exato. luz.
Mal sabe E que a luz mostra a sombra, né? Porque se não tivesse a luz, não ia ver a sombra e vice-versa. Exatamente. exatamente. E um cara aí ele já colocou, né? Existem umas técnicas do Tantra que a gente emite sons, inclusive, né? Através das respirações circulares, através de subida de energia, a gente vai emitindo alguns sons, né? E automaticamente esses sons vai fazendo como uma liberação, literalmente, do nosso corpo, né? Eu até usei bastante um vídeo da nossa amiga Dilene na internet. Ela me deu, ela assinou um termo de autorização. Eu, eu é, vi o vídeo, né? e do quanto essa cartaz, né? Aí ele brincando aí, respira, Shiva, Shiva. né? Shiva, para quem não sabe, né? Dentro do Tantra a gente utiliza Shiva como homem, né? E Shakti para mulher, que são dois deuses, né? O homem e a mulher. Então, a respiração ela traz essas cartazes e ela traz literalmente a liberação, né? Então, muitas das vezes, dentro de um processo que a gente vive de liberação corporal, a gente nem sabe exatamente o que está liberando, né? Mas está liberando ali, né? Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está bloqueado. E tem de pessoas que têm um pouco da glândula pineal muito mais aberta, né? Que isso é um trabalho de tempo, não é de 5 dias, não é de 10 dias, mas tem pessoas que têm essa glândula já normal, aberta, e tem pessoas que precisam trabalhar ela. Muitas vezes você consegue visualizar o que você está liberando ou não. E tem pessoas que não. Tem pessoas que só vão ter a liberação, né? É aquele cala a boca, você não pode falar, né? Automaticamente que foi ouvindo desde a infância, né? Aqui você não tem direito a nada, né? A criança ali que engole o choro, sabe? Tudo isso, como eu disse, o corpo ele vai registrando, vai registrando. E aí você chega num trabalho como esse, que a gente te coloca para respirar de verdade, né? Porque a gente não sabe respirar, o ser humano ele não respira de verdade. E aí você começa a respirar e começa a vir um som, você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Teu corpo gritando e precisando colocar tudo isso para fora, E né? as pessoas têm muito medo de sentir, né, Vanderlei? Muito, muito. É. Tem gente que foge da terapia porque não quer sentir, né? Tem gente que. Exatamente. Porque assim, aí eu já tive vários pacientes, né? Que às vezes a gente fala, vamos fazer um processo por exemplo, de hipnose, né? Ah, mas eu vou ter que voltar lá naquela cena para poder. Vou ter que sentir tudo aquilo de novo, né? O medo. Vai ter que sentir tudo aquilo de novo, né? Vai ter que viver a cena de novo. Para quê? Para que haja liberação. A gente precisa descobrir realmente o que está por trás, né? Por exemplo, eu me recordo, vou dar um exemplo meu, que eu gosto de dar sempre exemplos meus. Não gosto muito de ficar falando de paciente. Quando eu falo de paciente, às vezes eu digo que é comigo também. Quando eu passei pelo processo de assalto na minha casa, né? Que eles entraram na minha casa, pegaram minha família toda de refém, e nós ficamos 1h30, né? Embaixo de um revólver, dentro de um banheiro trancado ali, com um revólver na nuca, eu deitado no chão com um revólver na nuca, e minha esposa do lado com a minha filha e a minha sogra. E ali foi um momento de 1h30, assim, mais ou menos, com esse revólver na nuca, né? E na hora que eles me pegaram por trás, né? Eu não vi. E por muito tempo fiz processos terapêuticos, né? E eu falava, não, já superei, né? Já superei, já tá tudo ok, tá tudo resolvido. Mas eu começava a falar nesse assunto, aí quando eu falava assim, na hora que o bandido colocou o revólver na minha nuca, pronto. Era a fala que eu precisava para começar a chorar, para começar a sentir tudo de novo. Então, que resolução foi essa, né? Eu resolvi mentalmente. Eu aceitei que tinha que ser daquele jeito, que tinha que acontecer,
mas o meu corpo registrou aquele momento. Então, só da fala e sentir aquele gelo na nuca, meu corpo gritava. O medo estava ali, né? Então, a minha respiração, ela encurtava, meus ombros, eles tensionavam, minha mandíbula travava, entende? Porque o teu corpo vai reagindo diante de tudo aquilo, né? O abdômen, ele vai contrair, né? Porque o corpo registrou. É aquele momento. E enquanto eu não fui naquele momento resolver aquela situação lá e ressignificar aquele momento, pronto. Aí o corpo libera. Que é isso que a gente precisa entender, né? Que voltar lá não quer dizer que a gente está, o terapeuta, o psicólogo, não está fazendo você voltar lá para você sofrer. Porque sofrer você já está sofrendo sem saber. Porque você está reproduzindo processos no seu dia a dia que você não sabe que é de uma questão que você está carregando lá de trás. Então, quando a gente volta para rever o processo, é exatamente o que o Vanderlei falou. É para ressignificar, para dar um outro olhar, né, para a pessoa conseguir olhar por um outro ângulo e buscar um novo caminho para aquela questão realmente ficar no passado. E não ficar carregando isso presente à vida dele, sem saber o que está carregando. Sim. Vanderlei, você fala da liberação através do Tantra. E tem a nutrição também através do Tantra, porque a gente deixa vazio. E aí, como é que a gente nutre através do Tantra? Então, aí vai muito de cada pessoa, né? Eu acho que assim, o autoconhecimento, ele vai nos nutrir de alguma maneira, né? Por isso que eu falo, autoconhecimento é tudo, gente. Se vocês conseguirem entender que autoconhecimento é tudo na vida, você consegue entender essa nutrição como ela vem, né? E o Tantra, ele é interessante porque a Dilene pode falar até um pouquinho sobre isso, né? E a Mi, em abril, vai poder falar um pouquinho sobre isso também. Bom. No Tantra, a gente tem um segredo que muitas das vezes, que eu falo assim, que é fantástico, que você não precisa falar, né? Então, por exemplo, como uma sessão terapêutica, as pessoas que têm dificuldade de falar, elas não querem falar sobre aquele problema, então a gente coloca a pessoa ali no processo, né? E ela não precisa me dizer absolutamente nada, o que faltou, o que não faltou, como foi, como deixou de ser. Eu simplesmente trago essas ferramentas, né? Que é a respiração circular, que é as meditações, né? E aí, sucessivamente vindo, né? Todo um processo, porque existe um começo, um meio, um fim, né? E não adianta também falar para vocês, olha, meninas, vocês vão passar por uma sessão, por isso que eu falo, é uma educação tântrica, né? É um processo, né? Tem gente que quer, mas eu vou lá e vou resolver em uma sessão. Não, as coisas não funcionam assim. Então é um processo respiratório, é um processo meditativo, né? E nesse silêncio você vai sendo nutrido, né? Com as novas informações que estão chegando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa, às vezes, ela passa por um processo de violência sexual, por exemplo. Eu gosto de trazer esses casos bem polêmicos, né? Porque são casos que ninguém tem coragem de falar. Então, por exemplo, a pessoa traz ali uma situação que ela vivenciou de um abuso. Esse abuso ele pode ter sido uma violência sexual, no sentido de ter sido um ato consumado, ou até mesmo um olhar, né? Então, por exemplo, uma mulher, ela tá passando ali na rua e o cara falou assim, sua gostosa, não sei o que e tal. E aquilo, ela se sentir, por exemplo, abusada com essa palavra. Aquilo foi um abuso para ela, apesar de não ter acontecido o ato, apesar de não ter acontecido nada nesse sentido. Mas para ela, ela sentiu como um abuso. Então o corpo registrou isso. O que vai acontecer? Muitas das vezes essa pessoa,
ela pode repercutir, não estou falando que é 100%, né? Ela pode repercutir em ter a sua sexualidade mais reservada, né? Por exemplo, numa situação de não querer mais vestir uma roupa curta, né? Eu não vou mais vestir essa roupa curta, porque se eu vestir essa roupa curta, eu estou tentando ser o mais detalhista possível para que as pessoas que não têm o conhecimento entender, né? Então eu não vou usar mais essa roupa curta, porque essa roupa curta ela vai me conotar de alguém me usar, falar novamente para mim que eu sou gostosa, que eu isso, aquilo, outro. Ou ela, por exemplo, quando tiver um parceiro, ela não vai sentir prazer naquela relação, por exemplo, né? Ela vai se fechar. Por exemplo, ela não vai poder. Deixa eu tomar cuidado com as palavras para o Instagram não derrubar nós. Ela vai, por exemplo, ela não vai, por exemplo, querer dar um gemidinho na hora H, né? Porque isso tudo conota essa questão de uma sexualidade acima do nível. Isso vai trazendo bloqueio para o corpo, vai trazendo bloqueio. E aí, quando a gente entra no processo e você entende que o teu corpo faz parte do teu prazer, que é essa energia vital, que é essa energia sexual que nós temos dentro de nós, que isso é prazeroso, que isso é libertador, né? Que a gente pode colocar isso para fora, isso nos nutre. Uhum. Porque eu dou liberdade, eu dou vazão para o meu corpo. Entendi. Eu permito que essa liberdade chegue até mim, sabe? E aí, automaticamente, quando a gente toma consciência disso, né? Por exemplo, um exemplo claro. Imagina que se tudo fosse igual era no paraíso, Adão e Eva, todo mundo peladão, né? Todo mundo andando sem roupa. Se fosse até os dias de hoje, você ia ter vergonha da tua sexualidade? Não, porque isso seria comum. Seria comum, né? Uhum. Mas o que acontece? Quando você é taxado, né, pela sociedade que aquilo é certo e aquilo é errado, automaticamente gera o bloqueio no teu corpo. E aí essa nutrição ela vem através de uma libertação. Eu posso dizer assim, uma libertação. É entender que a gente é um corpo e que nós temos prazer pelo nosso corpo. E a gente, diante de tudo isso, a gente carrega memórias dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais? Muito, muito, Mi. Eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que, vamos supor, você está ali, um exemplo, numa massagem corporal. Né? Um exemplo, eu não estou nem falando de massagem tântrica, eu estou falando de uma massagem sensitive ou até mesmo no magnetismo, que é o que eu utilizo muito dentro dos workshops, dentro do Reviva, né? Não necessariamente que eu preciso tocar no corpo. Eu toco em alguns pontos, né? Como um bom bruxo que sou, Sim. eu vou em alguns pontos específicos, né? Mas que poderia, por exemplo, ser uma massagem sensitive, por exemplo. O que é a massagem sensitive? É uma massagem que a gente toca, né? A gente faz o toque ar, né? Que a gente chama, que é um toque bem sutil, bem levinho, sabe? Um movimento bem devagarzinho. Exato. E ali a gente vai buscando os conflitos dentro dos pontos que a gente tem, né? Que existe estudo para isso, tá? Quando a gente está fazendo esse toque, gente, pelo amor de Deus, não é que a gente está passando a mão no corpo de ninguém, a gente quer passar a mão no corpo de ninguém. A gente está trabalhando em alguns pontos que as memórias estão ali. E aí o que acontece? Já vários pacientes, por exemplo, acessaram, e aí tem gente que tem glândula pineal muito aberta, né?
a pessoa consegue visualizar, é como uma sessão de hipnose mesmo. A pessoa vai para um determinado lugar, às vezes para uma memória transgeracional, né? Eu já tive casos, por exemplo, de mulheres que foram, por exemplo, para uma situação aonde ela estava sendo oferecida, né, ancestralidade, lá para trás mesmo, coisa antiga, né, que eram mulheres da vida, né, aquelas mulheres que se vendiam, que se prostituíam, né, e hoje essa mulher não conseguia ter prazer por causa dessas memórias. Por quê? Porque foram mulheres que foram queimadas na ancestralidade, né? Porque você não podia, principalmente as mulheres, né? Hoje as mulheres podem falar que quer ter um orgasmo, por exemplo, né? Mas antigamente a mulher ela era feita para estar debaixo de uma coberta e só ter um buraquinho ali no lençol, né? Como eu tenho parentes minhas que contam, né? Que faziam o ato só pelo buraco do lençol. Né? A mulher ela era considerada. Me ajuda aí, vocês mulheres, né? Exato. A mulher carregava o pecado. Né? Exato. Né? E aí o que acontece? Tem várias situações, e às vezes acontece da pessoa ir para esse lugar, e às vezes não é que ela vai, mas o corpo está tão bloqueado com essas memórias que ela não consegue andar na vida, ter prazer. Então, tem muito caso, Mi, tem muito caso de memórias transgeracionais nesse sentido. Principalmente quando a gente fala sobre sexualidade. E quando a gente pensa na questão da energia sexual, a gente pensa na energia de criação, né? Que não necessariamente é criar um filho. É criar projetos, criar a ação do trabalho, é criar aquilo que a gente desejar, é todo o nosso magnetismo, né? Então, a gente bloqueia tudo isso através dessa energia que está em desequilíbrio. Se você analisar que o sistema, vamos falar de sistema agora, se a gente entrar, o sistema global, mundial, o que ele fez, né? E a igreja fez. A igreja, ela tem noção, e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de igreja romana, lá atrás, né? Quando tudo começou lá atrás, né? Eu estou falando que a igreja, ela meio que quis tapar os nossos olhos, por isso que a sexualidade, ela é tão mal falada, né? Você tem que se envergonhar de falar sobre sexualidade. Você, por exemplo, não pode chegar aqui no Instagram, por exemplo, falar abertamente sobre isso, porque eles vão te derrubar. Porque eles não querem que a gente abra os olhos e vê o poder que cada um de nós temos de, como você disse, co-criar uma realidade. Como eu sempre brinco aqui, e lá no Reviva eu falo isso. Gente, eu comprei o meu Corolla, né? Estou abrindo aqui, eu não gosto de ficar falando dos bens materiais, mas, por exemplo, eu comprei um carro de 200 mil reais. Eu tinha um de 60 na época, que ele não estava nem pago, né? Tinha dívida ainda, tinha parcela para pagar, e eu fui para um carro de 200 mil só ativando minha energia sexual. Usando essa energia sexual para poder co-criar e trazer à tona isso, né? Então, veja o poder que nós temos dentro do nosso corpo de criar, trazer à existência aquilo que a gente quer. E a energia sexual, ela é poderosíssima quando a gente está falando de dinheiro. Sim, muito forte, porque é a energia de material mais densa que a gente tem. Não Exatamente. densa no sentido negativo, mas de matéria mesmo, de densidade de frequência. O Will está perguntando aqui. Pode falar, Di. Leia. O Will está perguntando aqui. Então, está dizendo que dentro desse estádio, a qual se armazena emoções e situações não resolvidas, irá refletir como um algo ruim em partes do corpo? Isso é uma regra? Não é regra. Por quê? Depende do sentir. Então, por exemplo, vamos usar argumentos científicos, né? Eu gosto de usar
nova medicina germânica, né, que é algo que já vem sendo estudado há muito tempo e tem muita base, né? A gente tem muitas comprovações nesse sentido. Por exemplo, a nova medicina germânica, ela foi criada por Dr. Hamler, né? Para quem não tem esse conhecimento. Então, Dr. Hamler era um médico muito conceituado, né? Um médico alemão muito conceituado, por isso que o nome dele é Dr. Hamler, né? Ele era médico, então ele tinha, vamos falar assim, ele se cuidava da família dele, todo nesse ponto. Eu vou trazer isso bem mais rápido para não ficar muito comprido. Então, o que acontece? Dr. Hamler perde o filho é assassinado, né? O filho dele, muito novo, é assassinado. E logo após o assassinato do filho dele, ele vai desenvolver um câncer de testículos e a mulher dele vai desenvolver um câncer de ovário, né? Os dois vão desenvolver câncer, né? Depois da perda desse filho, ok? Ok. Dr. Hamler se conforma com essa situação, o porquê que esse câncer chegou na vida dele, e ele começa a estudar e fazer as alocações de órgão, de sentimento. Eu senti isso, gerou isso. Então, o que acontece? O câncer, para dentro da nova medicina germânica, é uma forma de eu deixar aquilo imortal. Né? A principal palavra do câncer dentro da nova medicina germânica é transformar aquilo como uma imortalidade, né? Então ele perde o filho, né? E coisa que ele não queria perder, o filho dele, para transformar esse filho em imortal, o que o corpo dele vai fazer? Vai desenvolver um tumor como forma de substituição para esse filho que foi embora. E a mulher dele vai desenvolver o mesmo tumor na região dos ovários. Ele no testículo e ela nos ovários. Então é uma forma do corpo falar assim, eu estou eternizando esse filho. Né? Ah, Vanderlei, por que eu estou falando que não é regra? Porque é a maneira como eles sentiram a perda desse filho. Porque não é todo mundo que perde um filho que vai gerar um tumor no testículo e um tumor no ovário. Exato. Isso não é regra. Mas o corpo, ele vai sempre resolver aquilo que mentalmente eu não resolvo. Ele vai achar um jeito, né, de um caminho. Assim como Exato. aquela minha cliente achou um caminho de resolver aquilo que ela, do jeito como ela quer ficar na situação dela. Exatamente. E o corpo, ele é muito inteligente, né? A gente não tem controle sobre ele, ele controla a gente. Pense bem que a gente tem algum controle, a gente não tem controle nenhum. Não, ontem eu estava num processo de renascimento, eu não tinha percepção nenhuma que eu estava chorando. E depois que eu me mexi, que eu senti as lágrimas escorrendo, eu falei, meu, eu estava chorando e não sabia. Eu estava lá nas respirações e não tinha percebido que eu estava chorando. Exatamente. Então, tudo. Não sei se ficou alguma dúvida aí, Will. Você manda aqui para nós, tá? Nós estamos aqui para responder, tá? Então, não é regra, vai de como você sente a situação. É aquilo que eu falei do cachorrinho. Se eu tenho meu cachorro como meu filho e ele é assassinado ali, e dependendo da maneira que eu estou sentindo esse assassinato, ele pode tanto me gerar uma pedra na vesícula, como ele pode me gerar um câncer, como isso tudo vai depender de como eu sinto a situação. Tanto que quando a gente trabalha na biodecodagem, nós precisamos ter detalhe, né, Di? A gente precisa, por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, eu tenho um tumor, por exemplo, no seio. Eu preciso saber se ele é carcinoma, se ele é adenoma, eu preciso saber se ele está no ducto, se ele está na pele, porque tudo isso vai me dizer qual que foi a emoção e o sentir do teu corpo. É uma regra o corpo mostrar, não o mal, Will. É uma regra o corpo mostrar. Porque a doença não é o mal.
e sim Não. a manifestação daquilo que a gente está sentindo. Ela não é negativa. A Ele é gente um que sinalizador, né? associa. Ela é um sinalizador. E isso precisa ter muita consciência disso, que às vezes a pessoa fala assim, né? Nessa maldita doença, né? Eu vejo muito isso, principalmente quem tem CA, né? Essa Uhum. maldita doença veio para minha família ou veio para mim, né? Cara, não é. Tira isso, ela não é maldita, ela veio te trazer uma informação que você precisa olhar para essa informação. O teu corpo só está gritando para que você venha resolver algo que não está resolvido, pelo amor de Deus. Ele como minha esposa soprou, que é um mensageiro, né? A mensagem chegou. Olha para isso, olha para isso. Exato. A gente tem que desassociar que a doença é algo negativo. Ela não é. Não é um mal, nada disso acontece no nosso corpo por negativo. Exato. Eu quero só acrescentar-me também que o Tantra ele vem, né, trazendo uma visão de corpo energética, né? Porque a gente está falando do sentir, do sentir, do sentir, e a gente está falando de aspectos muito físicos, né? Quando a gente está falando de patologia, mas existe também o olhar mais tântrico, que é o que eu gosto muito de trabalhar, né? Que é o olhar energético, né? É o ponto energético do nosso corpo, porque nós somos energia, né? Total. Nosso corpo ele é Total. totalmente energético, né? Uhum. E aí essas energias elas precisam fluir dentro do corpo. Então, se algo está desregulado, se algo ali não está funcionando, energeticamente também não está funcionando. Então, quem conhece aí dos 7 chakras, por exemplo, né, que é os nossos principais chakras que nós temos energéticos, eles são discos que estão ali girando o tempo todo, porque a energia ela gira, ela flui, né? Então, tanto que quem entrar no meu Instagram ali, se não me segue lá e vai conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Ali está uma fluidez de energia, né? A gente precisa deixar esse corpo fluindo energia o tempo todo. E quando existem os bloqueios, o que acontece? Esses discos energéticos, eles param. Então, bloqueou, a energia não circula. Não circula, irmão, você vai viver na escassez, né? Você vai ter problema respiratório, você vai ter diversos tipos de problema. E aí, por isso que a gente tem as liberações em cada um dos pontos. Então, cada chakra corresponde a um momento. Então, por exemplo, sua vida amorosa não está legal, a gente precisa trabalhar um chakra específico. Suas relações financeiras não tá legal, a gente precisa trabalhar dentro desse chakra, né? Para colocar isso em circulação. Energia, eu brinco que é um dizer meu, né? Estagnação é morte e movimento é vida, né? Então, se as tuas energias estão paradas, você está na morte. Então, precisa colocar para circular. Então, o Tantra ele traz essa conotação do corpo como forma de energia. E como eu coloco esse corpo em energia? Né? Em atividade. Através da respiração, através da presença. Gente, tem gente. Eu tenho gente aqui, ó, 14 pessoas. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que já não sente mais o corpo. Vive no automático. Vive no automático, literalmente no automático. Não sabe o que é respirar, não sabe o que é sentir, não sabe. Tenho certeza. Tá assim, tá vivendo por viver, sabe? Então, Acordando para ir trabalhar e voltando para casa. Exatamente. Nem uma academia faz. Mas aí faz tão focado no que tem que fazer, executa o movimento errado, só faz a flexão de braço, faz as coisas, mas não consegue ter a percepção de uma contração de um abdômen, saber como é que tá, que o pescoço tá travado. Não consegue. Às vezes até faz as coisas, mas não faz Então, muito no automático. o Will O colocou aí em comer, cima, né? Então, conhece-te a ti mesmo? É exatamente isso, Will. né? E conhecer a nós mesmos é conhecer o nosso corpo, é nos conhecermos nas nossas emoções, no nosso sentir, né? Porque nós somos energia.
esse corpo material é energia, né? Os chakras, como o Vanderlei falou, é um campo de vórtice, né? São chakras, são energia, tá? Então, nós somos tão mais energia que o chakra, o corpo não influencia um chakra, mas o chakra influencia problemas no corpo. Tá? Então, nós somos movimentos. O tempo todo o nosso corpo, mesmo quando dormimos, o nosso corpo está se movimentando, está trabalhando, está gerando energia, está fazendo os movimentos que nós precisamos para o dia seguinte. A energia, né? A reposição, o trabalhar. A Michele, que é da medicina chinesa, pode dizer o tempo todo. Os horários que o nosso corpo trabalha o tempo todo. Então, somos energia, tá? A matéria densa, ela é energia. Sim. E eu Então, posso tem que dizer, pensar nisso. e posso complementar isso, né? Juntando aquilo que a gente estava falando, quando a gente evita olhar para a dor, né? Por medo, seja lá por medo, para se esconder daquela dor que passou, né? A gente também bloqueia o prazer. Tá? Então, Sim, se você está evitando de olhar para a tua dor, você está evitando de sair dessa dor e chegar no prazer, que é onde a gente precisa chegar. Uhum. O os prazer de maiores, viver, o prazer de tudo, como um todo. um dos maiores bloqueadores, né, é quando a gente fala assim, eu quero esquecer isso. Eu estou bloqueando. Porque quando você diz, eu quero esquecer, não quero mais lembrar disso, você está dizendo para a tua memória, eu quero, a memória não vai ser seletiva. Ah, você só quer esquecer isso, então eu vou pôr isso aqui de ladinho e você não vai mais lembrar. Não. Ela vai apagando lembranças que estão associadas àquela questão. Apagando da mente, mas ela não apaga do corpo. Os registros continuam lá. Exatamente. Assim, não tem jeito, tá? Desculpa falar para vocês, não tem jeito você ser feliz desconectado do teu corpo, tá? Você não vai conseguir feliz estando desconectado do corpo. Mas Vanderlei, como assim, né? Desconectado do corpo? Realmente é não sentir. Se você está desconectado, você não está sentindo, você está vivendo no automático, você está só respondendo a necessidades. E a gente precisa entender que o nosso corpo é o nosso primeiro relacionamento com a nossa vida. Não adianta. Se eu estou desconectado do primeiro relacionamento com a vida, eu vou estar desconectado do meu parceiro, eu vou estar desconectado da minha família, eu vou estar desconectado dos meus amigos, eu vou estar desconectado, porque se você está totalmente desconectado do teu corpo. E o corpo é o altar da alma, sem conotação religiosa. Exato. O corpo é o altar da alma, porque é através do nosso corpo que a gente se expressa. Tem pessoas que vivem numa fotografia 3x4, só cabeça. Né? E Sim. esquece que essa cabeça está sobre algo super importante, que faz ela andar, que faz ela se movimentar, que faz ela respirar, né? Então, as pessoas ficam muito no campo do intelecto e esquece que ela tem, né, um movimento muito maior, que é esse corpo criativo, que é esse corpo que o tempo todo está reciclando a nossa energia, está reciclando, né, para que a gente possa continuar, está liberando, né, através das funções básicas, aquilo que não serve para a gente. É maravilhosa. O nosso corpo é algo maravilhoso e a gente não consegue olhar para esse corpo com o valor que ele tem. Que é esse corpo que nos é dado para caminhar aqui. E a gente não respeita na forma que ele precisa. A gente não sente da forma que nós precisarmos sentir. Exato. Vanderlei, vamos fazer um exercício? Bora. Eu gosto dessa parte. Você conduz o exercício. O povo adora. Ó, eu quero agora ver as respostas aqui, rápido, enquanto a gente prepara para o exercício. Vamos ver se o povo tá. Gente, nós vamos fazer um exercício e agora eu já quero ver onde é que vai começar a vergonha de vocês nesse exercício que eu vou dar agora. Porque todo mundo vai ter que tirar a roupa agora.
Oba! Inclusive a gente. Vamos tirar todo mundo da roupa aqui pro Instagram derrubar nós. O Onkar vai ser o primeiro. Cadê o Onkar? O Porque Oscar vai na frente. porque assim, né? A primeira coisa que as pessoas acham quando a gente fala que vai fazer exercício é achar, nossa, eles vão agora começar a tirar roupa, todo mundo. Di, Vai começar a putaria. Di, Começar. em algum momento você tirou a roupa no Reviva, Di? Olha, nenhum, viu? Mas foi libertador. Eu Foi, tirei a minha né? roupa interna, mas externa nenhuma. Tem muitas roupas que Eu estavam acho que até adaptadas. colocar muita coisa em cima dela, que ela voltou com uma marca assim de sol, que ficou dias ali Eu fiquei com a máscara do Zorro, porque com a eu máscara coloquei. aqui. Olha, eu prometo que eu não vou fazer mais renascimento no meio da grama embaixo do sol. Nem eu, Olha lá, viu? Se eu o for, Onkar eu já vou colocou, o Onkar já colocou que ele tá dentro. Falou de tirar roupa, o Onkar já disse, tô dentro. Há uma pergunta para a Michelle aqui. Michelle, como a fisioterapia traz esse sentir? Com uma fisioterapia, a gente desbloqueia através do movimento, da consciência do movimento. Então, a gente associa respirações e fazendo essa presença, você sentir a posição onde você está sentado, por exemplo, um jeito para você se organizar para você sentar, você colocar sua mão sobre os ossinhos do bumbum, os isquios, e flexionar o seu corpo para frente e para trás algumas vezes, e aí quando você sentir que você sentiu esse rolar dos ossinhos do bumbum nas palmas das suas mãos, você para o seu corpo para frente e puxa a mão. E aí vem organizando a sua coluna sobre ele e vai sentindo como o seu quadril está posicionado, que era diferente de como estava quando você começou. Então é através da percepção. A fisioterapia é a ciência da consciência do movimento. Essa é a tradução da palavra fisioterapia, consciência do movimento. Então a gente vai trazendo isso com percepções. Fantástico. Cada técnica é uma técnica, todas funcionam e cada um vai se identificar com uma técnica. Por isso que eu falo, é bom que tenhamos profissionais tão qualificados, né? Igual aqui tem 3 profissionais que trabalham cada um dentro da sua vertente, mas que trabalham com o corpo, com a mente, levando cura para as pessoas. Que maravilha poder compartilhar tanto conhecimento com vocês. É um prazer também. Compartilho disso, dessa fala. Bora pro exercício. Eu tô com vontade de respirar, de fazer exercício. Bom, primeiro eu vou ensinar aqui e depois a gente vai fazer a respiração para fazer o toque só depois, tá? Então vamos lá, gente. Ó, primeiro movimento que nós vamos fazer, não precisa fazer agora, mas você só aprenda, tá? Nós vamos usar a nossa mão mão direita, ok? Que como a câmera inverte aqui, então mão direita, nós vamos colocar no chakra cardíaco, ok? Aqui no coração, beleza? Bem no meio do peito, tá? A mão esquerda, você vai usar o dedo que... o dedão? Fura bolo, Vanderlei, fura bolo. Não é o fura-bolo. É o primeiro, não é o fura-bolo. Não, é esse aqui. Então, esse eu conheço como fura bolo. Você é toda torta. Fura-bolo é com esse. Não, fura-bolo é a mesma coisa que indicador, Dilene. Fura o bolo, assim. Mas é a Dilene. A Dilene é toda torta. Então, com a mão esquerda, nós vamos usar o dedo maior, né? Vamos falar assim, o dedo maior. E nós vamos usar também o polegar, ok? A Lene falou que é dedo do medo. O dedo do medo. Então, o que você vai fazer? E aí, por isso que eu falei, já começa a vergonha cair por terra aqui, tá? Você vai colocar esse dedo exatamente, se for as meninas, você vai colocar lá no períneo, né? Entre a perseguida e o ânus, vamos falar assim, bem naquele pontinho ali no meio, que é onde está o nosso chakra raiz, tá? Esse dedo aqui vai ficar lá. E automaticamente o polegar,
ele vem no segundo chakra, que está exatamente 2 dedos embaixo do umbigo. Eu não sei se a tua mão alcança fazer esse movimento, porque tem gente que tem uma mão pequena, tá? Mas normalmente é possível fazer. Então, essa mão vai ser no chakra cardíaco, nós vamos estar em 3 chakras ao mesmo tempo. Tá? Então, essa mão no cardíaco, e essa outra mão, vai estar exatamente lá no meio. Para os homens, para as meninas é mais fácil do que para os homens, né? Porque a gente tem um certo volume. É só jogar para o lado, assim, coloca, vai empurrando para o lado um pouquinho e traz exatamente nesses 2 pontos. É isso, gente, não precisa ter vergonha, não. Falo sobre sexualidade muito leve. Então você vai fazer esse movimento, só que não é agora. Primeiro a gente vai praticar pelo menos 1 minuto de respiração. E quando a gente estiver nesse processo, você vai começar a sentir o teu corpo. E você vai perceber o que é que o teu corpo está trazendo para você. Quais são as sensações que estão vindo no teu corpo. Beleza? Podemos iniciar? Alguém tem alguma dúvida? A gente escreve aí. Se tiver alguma dúvida, mas vamos lá então. Primeiro fecha teus olhos, se coloca uma posição confortável aí para você. Deixa a lombar esticadinha, né? Se você estiver numa cadeira, você pode ir um pouquinho para frente, até para fazer esse movimento de fazer esse toque. Então você pode vir um pouco para frente da cadeira, tá? E aí vai ser mais fácil para você fazer esses 2 toques, pelo menos na parte de baixo, ok? Então vamos lá, primeiro nós vamos respirar. Então fecha os olhos, respira profundamente. Busca esse ar dentro de você. O ar é a vida. Respira exatamente como uma respiração circular, tá? Esse ar, ele entra pela boca e ele sai também pela boca, tá? E não é acelerado, ele é uma respiração lenta. Então é assim, ó, eu vou fazer o barulho para vocês me acompanharem. Vão respirando. Deixa esse ar entrar, trazer vida, circular dentro do teu corpo. Isso. Vai trazendo a presença para esse lugar, nesse momento. E agora, de uma maneira bem leve, vai trazendo a sua mão, a mão direita, para o teu chakra cardíaco. Boca aberta. Isso. Isso. Coloca a mão no teu chakra cardíaco, mão direita, e respira. E agora, com muito cuidado, você vai levar a sua mão esquerda, o dedo do meio, ele vai bem no seu períneo, e o polegar, você estica ele até o segundo chakra, até o ponto que você conseguir, que está um pouquinho acima do teu órgão sexual. E continua respirando, buscador, não esquece de respirar. E começa a sentir o que o teu corpo está trazendo para você nesse momento. Talvez venha uma necessidade, talvez venha uma vontade de chorar, talvez venha uma necessidade de estar presente. Respira. Não esquece de respirar, porque através da respiração a gente já vai liberando. Isso, buscador. Vai percebendo as sensações que o teu corpo está trazendo.
Isso. Perceba uma energia que pode estar fluindo dentro do teu corpo, algo meio magnético. Isso. E deixa fluir, deixa passar essa energia. Isso. Eita, tem gente que vai dormir hoje tão mais leve. Aí você pode ir tirando a mão, pode ir tirando isso, bem de lentamente, respirando. Isso. E vai abrindo os olhos, voltando pro aqui e pro agora. E eu vou pedir para quem está aí na live com a gente escrever aí o que sentiu. Talvez tenha pessoas que não vão entender muita coisa ainda. Mas me conta um pouquinho o que você sentiu. Vocês, meninas, enquanto o pessoal está escrevendo. Eu bocejei pra caramba e eu senti a energia subindo, né? De crescer. Silene tá. E eu, né? A Dilene ainda não voltou. Um relaxamento muito bom e uma conexão dos chakras. Sentir a energia do chakra básico subir, né? A energia do chakra básico pro sacral. Ok. Muito bom, muito leve, muito gostoso. Exato, exato. Aqui nós fizemos, né, 3 posições, né? Gente, essa questão do bocejo, né, já faz parte de um processo de liberação, tá? Liberação. Vanderlei, liberação do que exatamente? Não sei, depende do que você está vivendo, né? Num processo particular, a gente consegue decifrar, né? Aqui nós estamos num grupo, nós estamos numa egrégora de grupo, então cada um vai fazer as suas liberações, e aqui a gente está falando de 2 minutos que eu fiz com vocês, né? Normalmente isso num workshop, num evento, a gente trabalha aí 20 minutos, né? E aí é onde começa a vir as cartazes, né? Mas imagina que se eu começar a forçar isso aqui, é gente caindo aí e que a gente não está nem vendo, né? Como já aconteceu, às vezes, em atendimento particular, da pessoa desmaiar, né? Do outro lado da câmera, e você ter que socorrer ali a pessoa, né? Então, bocejo, às vezes tosse, né? A questão mesmo dessa leveza, a Lene colocou aqui, né, que veio uma leveza interior, né? A Lene também é uma pessoa que, graças a Deus, ela está trabalhando isso, né? Então, automaticamente, quando a pessoa já está nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento, né? Fica até mais fácil a gente ir trabalhando, porque a pessoa vai pegando um grau maior, né? Então, você vê, com 2 minutos você já consegue voltar para o teu corpo, por mais que você não esteja nele, né? E isso é legal falar, porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas Vanderlei, então quer dizer que você é o guru, você tá sempre de boa, tá tudo sempre... Não, cara, tem hora que eu preciso parar também e voltar pro meu corpo. O Onkar colocou lá formigamento, né? Onkar, dormência, né? Você já sabe o que significa isso, né, meu amigo? Então é a gente voltar para si,
sabe? Literalmente, o Will colocou tranquilidade, né? Gente, isso tudo são sintomas da gente voltando para dentro de nós mesmos, né? E olha, foram esses 2 minutos, mais ou menos, né? E quando a 2 gente minutos. faz lá É um no minuto de curso, respiração e mais 2 minutos que eu deixei vocês com a mão nos vórtices energéticos. e o que é legal é exatamente isso, né? Porque assim, aqui foram 3 minutos. Quando a gente está lá no curso, esses 20 minutos que você fica passando exercício, a gente não sente esses 20 minutos. Não. Porque é um processo de imersão muito forte, muito grande. A gente Sim. não vê passar esses 20 minutos. É bem isso. E a gente, às vezes desce uma nave de extraterrestre e carrega a gente, né, Dilene? É bem por aí mesmo. Eu fui carregada, transportada várias vezes. Falo nada, ainda bem que você voltou. Ainda bem que você voltou, você não foi abduzida por essa nave. E, Mi, mas se preocupa não que você vai ser abduzida também no próximo. Com certeza. Depois vai ficar uma semana ainda tentando aterrissar. Pode ficar sossegado. Não, tá tudo certo. Já tô imaginando isso. Mas para quem não vai lá em abril, a gente Sim. está fazendo um workshop aqui no Espaço Florescência no dia 14 de março, às 2 horas da tarde até às 18, né? Se eu não me engano, que a gente tá. 18. Isso. Aí fica o convite para quem quiser estar participando. A gente está abrindo a um preço especial para esse primeiro dia, né? 24 horas, a R$ 100 a inscrição. E depois que passar essas 24 horas, a gente vai fazer o preço de 150 Sim. do evento. Então, para vocês que estão participando, quem vai assistir a live gravada também, dentro dessas 24 horas, até o dia 3 de março, às 21h23 do dia 3 de março. Não tão britânico assim, mas só para ter a noção. A gente está abrindo essa oportunidade porque às vezes não é possível fazer o Reviva lá, ou pode ser que queira conhecer antes, né, mais práticas para depois ir para o Reviva também é uma possibilidade. Então, fica o convite para quem quiser participar. As vagas estão abertas no próximo dia 14 de março, às 2 horas, lá no Espaço Florescência. Vale ressaltar, Mi, que assim, só para vocês entenderem, pessoal, a gente está trazendo essa oportunidade, né? A Dilene, a gente já fez esse trabalho, inclusive tem umas 3 pessoas que estavam aqui, não sei se ainda estão, que é a Lene, que é a Valéria, né? Também psicóloga. Esse pessoal eles já tiveram no workshop anterior, né? E para eles foi. É bom ressaltar isso, né? Porque às vezes a pessoa fica com receio. Primeiro que receio, ninguém vai ficar pelado lá, tá? Infelizmente. Viu, Oncar? Oncar também até tá saindo aqui, deixou um abraço. Saiu. Deixou um abraço pra gente. Então, assim, ninguém vai ficar pelado lá, fiquem tranquilos, podem ir tranquilamente. Eu nem tô usando tanto a palavra mais tantra, porque isso torna. As pessoas ficam assustadas com isso, né? Mas, gente, tantra, entendam de uma vez por todas que tantra é filosofia de vida. As pessoas, infelizmente, que estão usando o nome tantra para se prostituírem. E não é isso. E o Tantra ele tem essa filosofia de vida de você voltar para o teu corpo. Então a gente está tendo essa oportunidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero sentir, né? É igual eu. Eu estou querendo fazer um curso novo, né? Que eu não paro, né? Vocês sabem que eu estou sempre buscando, né? A Dilene me conhece, né? Eu tô do tempo todo ali tá trazendo alguma coisa nova. E tem uma técnica que eu conheci, que eu achei muito interessante, inclusive é muito próximo ao que eu já faço. E para vocês entenderem, para participar de um workshop igual esse que a gente está abrindo aqui, eles estão cobrando R$950. R$950 num workshop de 4 horas para a gente viver. É a experiência e depois pagar
gastar 12 mil numa formação. Olha isso. E uma formação de um final de semana, né? E a gente está trazendo aqui a oportunidade de você conhecer essa ferramenta tão maravilhosa que é o Tantra, no valor de R$ 99, Michele. Misericórdia, hein? Assim você me quebra, Não, você me arrebenta. R$ 100. É. É R$ 100, tá. R$ 100 e 150 a partir de amanhã, né? Amanhã depois desse horário. Quarta-feira. Para você conhecer, experimentar. E aí, experimentando, você gostou? Se quiser ir para o retiro em abril com a gente, de 3 dias, e viver isso profundamente, 3 dias até a meia-noite, né? Vamos falar assim, é uma pegada dentro da natureza, é totalmente diferente, é outra pegada, né? Aí você vai ter oportunidade lá também de fazer a tua inscrição. Ó, gostei desse negócio, quero vivenciar isso. E você vai ter oportunidade lá. E se também não for, falar assim, ó, não foi o que eu queria ser. Tá tudo bem também. Mas participa com a gente lá do workshop, lá no Espaço Florescência. Eu vou ter o prazer de atender você lá, né? E vá aberto com seus traumas, com as suas dores. E quem sabe lá você vai ser um escolhido a ser tratado na frente de todo mundo. Então, é legal, né? Tudo isso que o Vanderlei colocou. E eu deixo aqui o meu testemunho, gente. Eu participei do workshop o ano passado. Eu confesso que eu quebrei alguns preconceitos, algum que eu tinha totalmente distorcido, porque o preconceito é exatamente a falta de conhecimento. Ponto, né? Então, eu participei, vi o trabalho, a seriedade do trabalho do Vanderlei, tá? E os resultados. Eu acho que isso que é importante. E a partir daí eu fui para workshop, foram 3 dias de imersão fantásticos. Ninguém fica pelado também lá, tá, gente? E eu falo que foi mais um dos meus divisores de águas na minha vida. Porque ele traz um amadurecimento. Não é esse amadurecimento da idade, da velhice, sabe? É um amadurecimento do corpo, porque você percebe esse corpo, porque você passa a conhecer esse corpo, porque você passa a viver esse corpo, né? Você integra com esse corpo. Então, é desse amadurecimento que eu falo, tá? Então, é autoconhecimento, gente. A gente precisa começar a se conhecer, sair dessa dormência que a gente vive. O ser humano vive numa dormência. A gente vive só no pensamento, só na mente, e a gente adormece todo o nosso corpo. Depois, isso daí vem repercutir lá na frente. Então, vamos começar a dar chance para nós. Vamos nos conhecer, vamos começar a olhar para nós. Tá? Quando a Michelle brinca comigo ali, né, lá no começo, Dilene, se apresenta, eu sou psicóloga. Por quê? Tem uma trava em mim, porque assim, eu sou Dilene, e tem uma profissão que é a psicologia, né? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber primeiro quem eu sou. Eu não sou a psicóloga, né? Eu não sou a esposa, eu não sou a mãe, eu sou Dilene, né? Eu estou psicóloga, eu estou, né, mulher, eu estou, então o que eu sou? Então, é essa compreensão maior, e isso é tão gratificante quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se conectar, e isso não é egoísmo, isso é aprendizado para a vida, para aquilo que a gente veio fazer aqui. Tá? Então, dê a chance para vocês. Vão lá conhecer dia 14, né, o trabalho do Vanderlei, do Reviva, desse projeto maravilhoso que ele começou a desenvolver, que vocês vão entender tudo que eu estou falando. Dê essa chance para vocês. E a gente, só para completar, né, Di, a gente está num processo em que até as empresas agora, né,
elas estão exigindo que a gente tenha esse autoconhecimento. Você vê que a NR1, né, vem aí com tudo Uhum, das empresas, exatamente. né? Porque as pessoas estão desconectadas, elas estão vivendo no automático. A gente veio naquela pegada coaching, que enquanto o outro dorme, você trabalha. Enquanto o outro dorme, você trabalha. Enquanto o outro dorme, você trabalha. E aí, enquanto o outro dorme, você tá com depressão, você tá com ansiedade, você tá com síndrome do pânico, você tá com, né? Por quê? Porque o automático te tira do corpo e se você não tá no corpo, já viu. Então as empresas estão entrando com isso e já que as empresas estão entrando com isso, se prepare você, vai buscar autoconhecimento. Exatamente. Exatamente. Então fica o convite. Pode entrar em contato comigo, com a Dilene, por mensagem no Instagram do Espaço, ou diretamente com o Vanderlei também falar que quer participar do dia 14. A gente está aqui aberto para receber vocês e começar essa jornada de autoconhecimento. A gente já está a 1h30 de live, a gente precisa encerrar. Então, gratidão. Para variar, eu sempre falando demais. Tá tudo certo. É o Vanderlei sendo Vanderlei, tá tudo certo. Tá tudo certo. Por isso que no evento eu fico até meia-noite, gente. Tchau, beijo. Beijo. Beijos, gratidão a todos. Uma ótima noite, ótimo descanso. Beijo.